O nosso grupo vai apresentar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. A nossa professora é a doutora Patrícia Ferreira. Os discentes são compostos por mim, Joyce Andriele, e a Nália Araújo. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno neurobiológico. Suas causas são genética e ele aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a sua vida. O transtorno de déficit de atenção, ele está entre as doenças psiquiátricas mais comuns na adolescência e na infância. O TDAH ele é um transtorno heterogêneo, caracterizado por sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, onde vai determinar o prejuízo em relação à qualidade de vida do paciente. Bom, os sintomas apresentados pelo TDAH é a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. E temos 3 tipos de TDAH, que temos o desatento, que é qualificado na desatenção, na lentidão e nos esquecimentos. O imperativo impulsivo, que é qualificado na agitação e na impulsividade. Esse indivíduo ele busca sempre novos estímulos. E o combinado, que são a junção dos 2 anteriores, e ele oscila muito entre hiperfoco e agitação. Em relação aos sintomas, eles podem se manifestar de várias formas. Em relação ao comportamento, a gente pode citar agressão, hiperatividade, excitabilidade, impulsividade, inquietação, falta de moderação e até mesmo irritabilidade. Em relação à cognição, os sintomas podem se manifestar em dificuldade na concentração, falta de atenção e esquecimento. Em relação do humor, a gente pode citar a raiva, a ansiedade e também a depressão. E o TDAH é um distúrbio que afeta de 3 a 5% das crianças em idade escolar, e na sua prevalência é maior entre os meninos. Nisso vai citar a dificuldade de manter o foco nas atividades propostas em sala de aula, agitação motora, que caracteriza a síndrome. E os principais sintomas do TDAH em idade adulta, as principais queixas são a perda de foco, dificuldade de memória, dificuldade de reter informações e de leitura, que são bem comuns em adultos, a hiperatividade, que muitas das vezes se manifesta como inquietude ou até mesmo agitação interior, onde a pessoa não pode relaxar, conversa excessivamente, incapacidade de parar de falar também, atividades onde o indivíduo sacude mediante uma situação. Bom, eu vou falar um pouco sobre as causas prováveis. Em relação dos fatores genéticos, eu posso citar a hereditariedade, onde os genes eles não parecem ser responsáveis em si pelo TDAH, mas por uma predisposição do TDAH, onde a prevalência da doença, do transtorno das crianças afetadas são de cerca de 2 a 10 vezes mais do que a população em geral, onde foi realizado estudos, e nesses estudos eles utilizaram gênios e crianças adotadas. O que acontece nesses transtornos com a predisposição genética é que eles não vão envolver somente um gene, ele vai envolver vários genes em si. E além disso, a gente tem os fatores ambientais, que a gente pode citar a gravidez, que se a grávida ingerir alguma substância, como por exemplo a nicotina ou o álcool, durante a gravidez, ela pode causar algumas alterações nas partes do cérebro do bebê, incluindo a região frontal orbital,
que é a região onde vai ter os sintomas do transtorno. A gente também pode citar o sofrimento fetal, que alguns estudos dizem que as mulheres tiveram problemas no parto e acabaram causando sofrimento fetal, e essas mulheres elas tinham mais probabilidade de ter filho com TDAH. O dano no sistema nervoso central e neuroanatômico e neuroquímico, podemos citar a exposição ao chumbo, que se uma criança sofrer intoxicação por chumbo, ela pode apresentar sintomas semelhantes ao TDAH. E foram levantadas uma pauta, sobre a dificuldade familiar, falando que ela podia agravar os sintomas e sinais do TDAH. Mas foram levantados estudos onde mudam essa ideia, e fala que as dificuldades familiares ela é uma consequência e não uma causa do TDAH. Então quer dizer que os familiares eles podem sim agravar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mas não pode causar. O diagnóstico do TDAH ele é feito com base em avaliações médicas, avaliação do desenvolvimento e avaliação educacional. Na avaliação médica, os sintomas do TDAH são identificados pelo médico, que vai analisar quais as condições que pode ter contribuído com o desenvolvimento dos sintomas. Essa avaliação ela vai incluir a pesquisa do histórico, da exposição pré-natal do bebê e de alguns fatores tais como esses substâncias químicas, remédio, álcool, tabaco ingerido pela mãe, complicações, infecções perinatais, infecção do sistema nervoso central, traumatismo crânioencefálico, doença cardíaca, falta de apetite ou até mesmo a seletividade errônea alimentar e também histórico familiar de TDAH. Em relação do desenvolvimento, vai permitir detectar o início e a evolução dos sinais e dos sintomas. E essa avaliação ela usa escalas específicas do TDAH, como verificação dos marcos de desenvolvimento e da linguagem da criança. A análise ela é feita tanto pela família quanto pelos funcionários das escolas, onde que vai possibilitar a avaliação em diferentes contextos. E é importante ter atenção nessas escalas que devem ser usadas isoladamente para fazer um diagnóstico. E a avaliação educacional, que é possível documentar a maneira que os sinais e sintomas podem influenciar no desenvolvimento educacional da criança. E com base nessas três avaliações, familiares, educadores e da equipe médica, eles vão conseguir identificar os sintomas presentes no desenvolvimento da criança desde cedo. Nisso já vai poder afirmar o diagnóstico de TDAH e é preciso que a criança apresente 6 ou mais sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Bom, a fisiopatologia. Na teoria científica atual, defende que no TDAH existe uma função da neurotransmissão dopaminérgica na área frontal, regiões subcorticais e na região límbica cerebral. Especificamente, as insuficiências no circuito do córtex pré-frontal e na amígdala, como está na imagem aqui, a partir da neurotransmissão das acetilcolaminas, elas vão resultar nos sintomas de esquecimento, na distração, na impulsividade e também na desorganização. Bom, falando sobre a fisiopatologia, mais propriamente dita da neurotransmissão. Bom, o TDAH ele é entendido como uma sintonização ruim dos neurônios piramidais do córtex pré-frontal.
que é essa sintonização, ela é obtida através da desregulação da liberação da noradrenalina e da dopamina. A noradrenalina ela vai gerar uma melhor conectividade entre as diferentes regiões do cérebro. Já a dopamina ela vai diminuir a possibilidade de conexões inapropriadas. Bom, em pessoas que não possuem TDAH, a liberação da dopamina e da noradrenalina, elas ocorrem em equilíbrio. E a gente tem duas descargas, a descarga tônica, que ela é de liberação lenta e constante, e a liberação fásica, que ela ocorre em situações de estresse. Ela é de alta intensidade e inconstante. Em doses baixas, a noradrenalina ela tem preferência em se ligar em receptores alfa-2A. E a dopamina ela tem como preferência se ligar em receptores 3D e 3,1. Tem livros que falam que a dopamina ela tem preferência, tem mais afinidade só com D3, tem uns que falam que é só com D1. Tem livros que falam que é com os dois, então eu trouxe a possibilidade dos três. Bom, nessa imagem a gente pode ver como que ocorre a liberação de descarga tônica, que é uma liberação com frequência lenta e constante. E nessa imagem a gente pode ver que o neurotransmissor ele vai se ligar ao receptor que ele tem mais afinidade, e daí a partir daí o sinal ele vai ser interpretado e transmitido pelo neurônio pós-sináptico. Bom, e na descarga fásica ela vai ocorrer quando tiver um excesso de neurotransmissores na fenda sináptica. Os receptores eles vão se ligar e ocupar todos os receptores que ele tem afinidade, mas como vai ter muita presença desses neurotransmissores na fenda sináptica, ele vai começar a se ligar em outros receptores, o que vai gerar ruídos. Logo abaixo a gente pode ver como esses sinais são entendidos. Podemos ver que esses sinais eles são excessivos e inconstantes. Bom, vou falar agora em pacientes com TDAH. Eles podem gerar uma descarga deficiente ou uma descarga excessiva na fenda sináptica. A descarga deficiente ela tem menor intensidade e a sinalização dela é deficiente. E a descarga excessiva ela é causada por fatores estressantes, porém ela tem mais intensidade e muito ruído, e a sinalização dela é mais amplificada. Bom, eu trouxe uma imagem da descarga deficiente, e nessa imagem a gente pode ver que ela ocorre de maneira tônica, mas o sinal gerado ele é de baixa intensidade. E como a gente pode ver, o neurotransmissor ele se liga no receptor que ele tem mais afinidade, só que por ter baixa intensidade vai gerar um sinal fraco. E o neurônio pós-sináptico ele vai ter uma dificuldade de interpretar esse sinal que a descarga deficiente mandou. Bom, e na descarga excessiva, ela ocorre devido a um fator estressante. E ela ocorre de maneira fásica, ou seja, vai haver maior presença de neurotransmissores na fenda sináptica, só que essa sinalização ela vai ser amplificada. O sinal vai ser muito mais forte e isso vai fazer com que os neurônios pós-sinápticos tenham dificuldade de interpretar, tanto em relação à alta presença do sinal, como também na presença de ruídos. E essa descarga, por ela não ser constante, isso vai dificultar ainda mais a sinalização para a transmissão do sinal.
Bom, vou falar sobre os receptores e de como eles agem nos receptores pós-sinápticos. Como eu tinha falado, né, os receptores alfa 2A e o D3, eles são pós-sinápticos, eles estão localizados nos dendritos dos neurônios piramidais, são ligados à proteína G, que está ligada em uma molécula de monofosfato de adenosina, onde vai regular o canal de hiperpolarização ativada por nucleotídeo cíclico bloqueado, que é o canal HCN. Bom, essa imagem ela ilustra como é a fisiologia do neurônio pós-sináptico. A gente pode ver a presença de receptores quanto o alfa 2A quanto o D3, que eles estão ligados à proteína G, quanto a GI quanto a GS, e esse neurônio pós-sináptico ele tem a presença da AMPC, que vai gerar ação sobre o canal HCN, que vai dar ou a abertura ou o fechamento desse canal. Bom, agora vamos falar sobre os receptores sobre o canal de HCN. Quando a noradrenalina ela se liga ao receptor alfa 2A, a proteína G ela vai inibir a AMPC, onde vai ocorrer o fechamento do canal de HCN, que vai reforçar o sinal. E quando a dopamina ela se liga no receptor D3, a proteína G ela já vai fazer o contrário, ela vai estimular a AMPC, abrindo o canal HNC, onde vai enfraquecer o sinal e, consequentemente, vai diminuir os ruídos. Nessa imagem, podemos ver como ocorre a ação do receptor alfa 2 sobre o canal HCN. Vemos que a noradrenalina ela já se acoplou no receptor alfa 2A, inibindo a AMPC, que vai fechar o canal de HCN, fazendo com que o sinal ele não extravase, e assim vai fazer com que o canal seja mais forte dentro do neurônio pós-sináptico. No caso, são os neurônios piramidais. Em contrapartida, a gente pode ver o contrário, né, do fechamento do canal de HCN, que é a dopamina se ligando no receptor D3, ela vai ativar então a proteína G, vai estimular a MPC, que vai fazer com que os canais se abrem, assim ela vai extravasar o excesso do sinal, e nesse caso ela vai fazer com que haja o enfraquecimento do sinal e também vai diminuir a presença dos ruídos.